Em Lucas 13:18 diz assim: dizia, portanto, a que é semelhante o reino do Criador? E a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce e torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Ele está comparando o reino dos céus aqui com o homem que planta um grão de mostarda e ele se torna numa árvore. Aí vem as aves dos céus e se aninham nessa árvore. Agora, o que é as aves do céu, Romeu? As aves do céu está explicado no capítulo 8, deixa eu ler aqui, capítulo 8, versículo 5. Aqui diz assim. Vou ler o capítulo 8, versículo 5, diz assim: ao semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Então, fala que o homem saiu semeando a semente, que é a palavra do Eterno, depois ele interpreta, e fala que uma parte caiu na beira do caminho, as aves dos céus veio e comeu a semente. Aí no capítulo 8, versículo 11, ele interpreta o que é as aves dos céus. Capítulo 8, versículo 11. A semente é a palavra. Versículo 11. Eis porque... Deixa eu só pegar aqui, ver se é isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra do Criador. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhe a palavra do coração. Então está comparando o diabo aqui com as aves. Os demônios estão sendo comparados com as aves. As aves, então, são o quê? As aves que se aninham na árvore. As aves que se aninham na árvore são demônios. E a árvore é o quê, Romeu? A árvore é o reino dos céus, é a igreja que se cresceu demais. Ela cresceu demais. Ela se tornou uma grande árvore que encheu toda a terra. A igreja está em toda parte do mundo. Ela se tornou essa grande árvore, está em toda parte do mundo. Mas veio as aves do céu, os demônios, e se aninhou dentro da igreja. Dentro da igreja está cheio de aves, cheio de demônios. Por isso que o apóstolo Paulo fala, cuidado com as doutrinas de demônios, porque o demônio se infiltrou através do joio, se infiltrou através daqueles que se diziam ser cristãos, daqueles que se diziam crentes e não eram. Se infiltrou através deles e aí trouxe doutrinas de demônio. 1 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Saúl fala daqueles que traz doutrinas de demônio, doutrinas de demônio. Então, essa questão de bater de frente contra o Partido Pão, isso é doutrina de demônio. Doutrina de demônio que estava se infiltrando no nosso meio para poder tirar a mesa de Ial. O Partido Pão é a mesa de Ial, foi estabelecida pelo Eterno. Ial, sobre a mesa está o sacrifício do seu filho. Sobre a mesa está o sacrifício do seu filho. Então, nós vamos ver isso daqui a pouco.